Curso de Programação e Linguagens, aula 62. Na aula anterior, nós colocamos um botão no formulário ou tela, como vocês preferirem. Agora nós vamos mostrar a organização para colocar dois botões. Vamos mostrar a vocês os pontos de erro. Primeiro, vocês não devem ter notado que lá em cima, para o id do botão 1, nós colocamos um define id button 1. Tá? Os códigos estarão lá no GitHub, tá? Agora que nós vamos colocar um novo botão, nós temos que dar id button 2 e vamos fazer sequencial, né? A partir de 100, esse aqui 101, porque se vocês colocarem botões antes, aí vocês colocam botão 20, 40, tá certo? Seguindo a ordem de ocorrência, o número deve ser maior. Bem, primeiro cuidado para acrescentar um novo botão. Colocar aqui a variável do handle dele em variável global, em terreno global. Tá? O terreno global é fora de callback, tá? E fora daqui de winmain. Tá certo? Então vamos organizar, vamos manter tudo beleza para vocês não ficarem loucos na hora de achar erros de código. Bem, o switch das mensagens já é uma estrutura organizada. Então tem aqui botões em WM Command. Vamos tomar cuidado. Já estabelecemos o switch no primeiro exemplo de botões. Ó, vejam. É só copiar todo esse trecho, tendo cuidado de alterar id button. Se você colocar aqui de botão 1, o que acontece? Ele dá uma mensagem de compilação de erro aqui embaixo na console, falando assim, ó, id de case, né, duplicado, tá? Então ele vai te avisar. Então no message box do botão 2, nós vamos colocar, botão 2 foi acionado. Aí agora upa, ao invés de oie aqui, tá? Naquela parte de cima do formuláriozinho do MSG Box. Bem, depois, mesma coisa, nós vamos colocar um conteúdo no edit total. Então, esse trecho é igualzinho. Mas a mensagem será 2 WM Command no botão 2, tá? E mandaremos o send message, vai ser para o mesmo controle, só que com um novo conteúdo, tá? Que está sempre em quê? Em buffer. Se vocês padronizarem, vai ser melhor ainda, porque a probabilidade de ocorrência de erros vai ser menor. Bem, e nós modificamos o conteúdo do Stat Text Field 2, o label, para texto 2, tá? Relembrando vocês aqui, ó, aqui, tem Static 1 e Static 2. Agora a mensagem, quando clicar no botão 2, vai aparecer no Static 2. Bem, e o WM Paint não é alterado, né? Mas o Create tem que ser alterado, é óbvio. Então agora nós inserimos, no título dessa aula nós demos organização também. É o seguinte, nós não vamos ficar dando valores a esmo, não. Vamos transformar isso em variáveis com nomes sugestivos. Tela linha e tela coluna, tá? Então, o primeiro controle estará em tela call, tela linha, aqui, ó, para vocês cometerem menos erros. Porque às vezes vocês copiam um campo e a segunda ocorrência dele, vocês esquecem de mudar as coordenadas, aparece um sobreposto ao outro, tá certo? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá ok? Bem, então, nós colocamos o campo estático aqui, dessa vez nós organizamos aqui, tá? Colocamos a tela lim com valor 110, a coluna continua sendo 20, para colocar o campo edit total, né? Depois, nós incrementamos a linha para 200, para dar um espaço grande, mas a coluna continua sendo 20, colocamos Stat Text Field 2, tá? E colocamos agora o outro botão, né? Conservamos a linha e colocamos na coluna 190, porque tem 100 de largura, estão vendo aqui? Né? Controle anterior. Então,
É claro que ele vai ficar na posição 90 mais 100. Colocamos 190. Ele dá uma tolerânciazinha, vocês vão ver que um botão não vai ficar encavalado em cima do outro, não. Correto? Mas tenham esse cuidado de colocar variáveis para vocês entenderem. Quando vocês estiverem mais flexíveis no código, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no arranjo os nomes de campos, todos esses pedaços aqui que são variáveis, posição de coluna, de linha, tá? Largura, altura. E com o array vocês vão fazer aqui um loop, né? E vão gerar esses controles, tá? Aí vocês diriam, mas eu tenho aqui create window e create window é X, né? Vocês inclusive vão colocar tipo normal ou tipo estendido, tá? E aí vocês vão fazer o código funcionar para colocar as coisas na tela, né? Até essas opções aqui também, correto? E isso quando vocês estiverem bem desenvolvidos, né? Bem confiantes no código. Aí vocês poderão fazer coisas mais simples. Você preenche um arrayzinho aqui, manda rodar um trecho padrão e ele gera para vocês o campo dos controles, tá? O formulário de controles, correto? Então vamos executar aqui, compilar e executar. Vamos ver, botão 1. Ele nos avisa com o message box, botão foi acionado, coloca o conteúdo aqui, coloca o conteúdo aqui também no static 1, correto? Agora, botão 2, tá? Botão 2 deu um pequeno erro, né? Então, nós vamos identificar onde é que o erro aconteceu. Bem, o que aconteceu para dar esse erro de execução? Nós tínhamos essa definição aqui, ó, garantir o tamanho do buffer pelo tamanho do campo edit. Quando só tinha um botão, né, ele podia ficar assim aqui e pronto, não tinha problema. Nós não tínhamos uma outra alocação. Mas nós colocamos aqui, ó, lembra? Estava aqui repetido, tá certo? Esse tipo de realocação dá erro. A variável buffer já tinha sido alocada com global alloc, tá? Então nós tentamos realimentar com o mesmo pointer, né, o mesmo buffer, e ele deu tipo uma definição duplicada, tá? Então nós consertamos, colocamos logo abaixo do case WM command, ou seja, fora do switch de id de buttons, tá? A definição do buffer, tá? E vamos, depois de corrigido, executar aqui, ó. Primeiro, botão 1 foi acionado, aqui texto 1, WM command no botão 1. Vamos acionar o botão 2 foi acionado, tá? Substitui aqui com texto 2 e o edit total ficou com WM command no botão 2 e aqui o número 2 também indicando exatamente o comportamento que a gente tinha previsto para esses botões, correto? Então, tomem bastante cuidado com o copiar, colar, tá certo? Imaginem advogados copiando e colando, né? Os documentos deles, as petições, o que pode acontecer? Imagine também um engenheiro copiando e colando o seu projeto, né, de um aeroporto de uma cidadezinha pequena, né, numa metrópole. O que vai acontecer? Aí a pista vai ficar pequenininha no segundo, tá? Porque muita coisa você esquece de substituir, tá ok? Então, muito cuidado com as cópias. E lembrem-se, alocações de buffer têm que ser feitas só uma vez. Nós utilizamos aqui a variável buffer no botão 1 e no botão 2. Correto? Então, essa aula aqui, né, a aula 62, está terminada. Eu quis exemplificar para vocês, né? O que acontece quando você coloca um segundo botão, né? E vocês viram que dá diferença, essa diferença da alocação, tá? Eu quis mostrar para vocês o erro, né? E que vocês vejam que esses exemplos de internet, né, eles dão exemplo para um botão, aí você
replica para um segundo botão e dá errado. Então, muito cuidado com esses exemplos de internet. Tá ok? Então, muito obrigado pela paciência de vocês e pela atenção. Esse é o final da aula 62.